Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está aí, não esqueça, sigam as redes sociais da Alternativa Online, acione o sininho e dê o seu like. E compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E a nossa convidada de hoje, ela é natural de Mogi das Cruzes e é a cantora brasileira mais famosa do Japão, com 33 anos de carreira. Márcia Nishie, minha grande amiga, muito obrigada! Joy! Como vai? Deu certo, né? Que bom. Olha, você estar aqui no graças. Brasil, a gente conseguiu te pegar, te laçar aí. A gente sempre conversando, né? Falando do podcast lá do Japão, né? Inclusive, desde o começo, eu acompanhei o Alternativa no Ar, lá no Japão, e eu sempre apreciei, quer dizer, muitos Os convidados. convidados. Desculpa, Joia, eu vou ter alguns problemas de português, porque eu estou muito tempo lá, estou 36 anos. 36 tá? anos, né? Então eu vou ter, ó, pessoal, desculpe aí, obrigada aí, vai ter que entender o meu português também, tô um pouco atrapalhada, mas eu vou tentar falar em português hoje com você. E quando não puder, eu vou falar em japonês também. Então, agradeço hoje por me convidar na Alternativa no Ar, e eu sempre acompanhei lá. Ai, que legal. E sempre vi os vários convidados muito interessantes, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Isso, sabe? Quando eu estava lá no Japão, quando eu vejo, isso sempre me deu uma lição. Aham. Que cada uma tem sua história. Exatamente. Então, isso me deu força, energia também. E por isso que eu falei assim, nossa, a gente sempre tá pensando assim, poxa, será que a Márcia um dia vai dar certo de a gente estar presencialmente aqui? Porque contar a sua história, né? Porque, Márcia, você também tem uma carreira, né? Muito longa no Japão e você é a brasileira Nikkei hoje com mais expressão, né? De toda a história da nossa comunidade lá no Japão, com esse tempo de carreira, né? Tivemos outros cantores, tivemos aí Carlos Toshiki lá no Japão também, né? Teve outros cantores também, o Eduardo agora também, que tanto que eu vi já até um vídeo, vocês cantando junto lá no Japão. Então, assim, são vários Nikkeis que passaram, mas você, com o tempo de carreira como a sua, né? Realmente é a maior. Então, a gente fica muito honrado e agradecido por você ter aceitado o nosso convite e estar hoje conhecendo mais da Márcia aí, né? Isso, arigatou gozaimasu, é honra minha de estar com um Joy. Gente, ó, é isso aí que eu tinha que falar. Eu sempre chamo você de Joy, né? E todo mundo fala Joy. E a turma não, acho que as pessoas falam, Márcia, você tá falando errado. Eu quero que você explique um pouquinho do seu nome. Isso é verdade, gente. Você que tá em casa, na verdade, assim, lá em casa, na minha família, desde criança, eu sempre fui chamado de Joy, né? Depois que eu comecei a minha carreira, né, o pessoal chama de Joy, né? Joy, né? Então, acho que talvez pelo Nihon, quando eu cantei Nikkei, né? Como não fala Jo, é Jo, não né? tem o Jó. Joy, né? Hirata Joy, né? Então ficou como Joy. Então, na verdade, se quem me chamar de Joy, a Márcia acho que vai chamar mais de Joy do que Joy. Eu não sei falar Joy. Não estranhe, né? É Joy pra mim. Mas é para o pessoal mais, como eu falo, tem uma convivência mais antiga, né? Que me chama de Joy. Então, de forma carinhosa, né? Nós também temos participamos de muitos karaokês. Sim. Então, e hoje nós vamos estar falando de todas essas passagens que nós tivemos junto aí, viu, Márcia? Tá bom. Agora me fala assim, os seus avós, né? Ele veio de Shizuoka e também de Kochi. Isso. Né? A parte do meu pai, os pais do meu pai são de Shizuoka, Ken, da província de Shizuoka, de Fujishi, da cidade de Fuji, onde dá para ver a montanha, né? Sim. E a parte da minha mãe, os pais da minha mãe veio do Shikoku Kochi. E seu pai nasceu na Fazenda Aliança, né?
Sim, sim. que é um lugar muito conhecido da nossa imigração japonesa. Ah, é. Várias personalidades passaram e nasceram lá, como o próprio Dr. Renato Ishikawa, que é o presidente do Bunkyo, Ah, que é é da Fazenda verdade. Aliança também. Nossa. É. Então, meu avô, bom, quando teve um programa da NHK lá no Japão, fez uma história, procurando a história dos meus Antepassados. antepassados. E estudaram, foram vendo tudo, a parte do meu pai. Ai, Aí que eu conheci de que meus avós, depois que vieram para o Brasil, foram para a Aliança. Aliança, é. Eu nunca ainda conheci. A Aham. minha vontade é ir nessa cidade. Ainda tem Sim, Aliança? é. Sim. Eu quero ir nessa cidade para conhecer o start, o começo da vida dos meus avós. E foram na Aliança. Meus avós ficaram 7 anos na Aliança, Uhum. plantaram de tudo que poderia, Ah, é. morava num barraco, Ai, né? E plantou, porque meu avô estudou sobre chá, alguma coisa de plantação, essas coisas. Estudou e veio para o Brasil. Sim. Então ele pretendia fazer o que ele o que estudou. Sim. Começou com chá, mas não deu certo. Começou a fazer batata, não deu certo. Fez um monte de coisa Aham. durante 7 anos. E nada não deu certo aí. Ele teve 3 filhos e o último foi inclusive não. Teve o meu pai que nasceu e com 3 meses, depois de 7 anos, meu avô, depois que meu pai nasceu, quando ele tinha 3 meses, pegou ele no colo e veio para Mogi. Ah, então seu pai ainda era Bebê, bebê de bebê cola. de 3 meses. Ah, entendi. E você, assim, a sua Batiana, sua avó, né? Uhum. Ela faleceu quando você ainda era muito nova, né? E então a sua convivência foi mais com seu avô, né? Meu avô da parte da minha mãe. Sim. Do meu pai. Porque Sim, sim. meu pai é Chonan. Chonan, para quem não sabe, gente, é o filho homem mais velho, né? Uhum. Na cultura japonesa, o Chonan, o mais velho, é responsável dos pais, sim, né? sim. Viver junto. E, então, meu pai, eu vivi muito com meu avô até 17 anos. Porque eu 17 fui com anos. 17 anos para o Japão. E essa convivência com seu avô, que ele era assim, bem japonês, né? Assim, de forma, ele tinha uma educação mais rígida. Como que era com você? Muito rígido, não só como meus avós, acho que os seus avós. Sim. Acho que os avós, a geração daquela. Meus avós foram na época de 1928, Uhum. né? Então, essa primeira geração, quer dizer, os japoneses que vieram para o Brasil, tiveram uma vida muito rigorosa, eu acho, para Sim, lutar num país diferente, sem palavras, sem cultura, né, do país. Deve ter sido, eu tenho um arrependimento muito grande de não ter durante a minha estada aqui, quer dizer, desde criança, eu deveria ter aprendido japonês e conversar com meu avô. Ah, entendi. E ele queria isso, mas eu não... Acho que os jovens, até hoje, na verdade, né, que tem essa oportunidade de conviver com os avós, aprender, né, a língua japonesa também, e às vezes só dá valor quando a gente realmente vai precisar, que nem as pessoas que vão lá para o Japão, né, chega assim, nossa, como eu poderia ter aprendido mais, convivido mais com nossos avós, né? É verdade, a gente dá valor só depois, né? Mas ele foi muito rígido, por isso, até acho que no seu caso também, eu fui no Nihongo Gakko, Youchien também, que é escola japonesa, e no ginásio, né? Na época no ginásio, em primário. É primário? Primário que seria quando ainda é criança, né? Nós vamos na escola de japonesa e brasileiro. Ah, vocês faziam 2 escolas simultâneas? Sim. Ah, você não fez? Nihongaku, só Nihongaku, pouquinho, Nihongaku. Ah, não, eu fazia os 2. Ah, nossa. Porque o meu avô queria que aprendesse a cultura, não esquecesse, aliás, não esquecesse ou aprendesse a cultura japonesa. Entendi. E o seu nome, né? O seu nome também, a sua mãe, ela tem
te deu, né? Seus pais escolheram, né? O seu nome que é Márcia e o nome do meio tem o nome que tem um Kazue. significado especial, né? Aham. Meu nome é Kazue, second name. Bom, praticamente quem é Nikkei, aqui tem Sim. 3 nomes, Sim, né? o 3 nome ou do meio, mais. né? É. Então, meu segundo nome é Kazue, porque minha mãe era muito fã da Misora Hibari-san, cantora muito famosa do Japão, e ela colocou o nome da Hibari-san, que o nome dela é Kato Kazue. Kazue. Então, Então, quer dizer, a sua mãe, que a gente também conhece, tem muito da sua mãe também, e ela também cantava, né, até de uma banda, né? Então ela gostava desse lado artístico e deu para você o nome, nome da cantora que ela era ídola, né? né? É isso? Eu nunca pensei nisso, mas depois de tantos anos que ela me falou isso. Olha que E interessante. Márcia, eu não sei se você conhece, é uma atriz brasileira, Márcia de Windsor. Márcia, De oxa. Windsor. Minha mãe parece que pegou o nome dela. Então, quer dizer, o sonho da sua mãe, já desde pequeno, ela já te via, de alguma forma, colocando em você essa inspiração artística, né? Porque o nome, e ela gostava muito de cantar também, né? Sim, sim. Banda Cosmos. Isso, Banda Cosmos. E ela era vocalista na banda? Ela cantava, quer dizer, tem muitos, né? Uhum. Toda sexta-feira ia lá para treinar e tinha banda. Aí, desde pequenininho, eu também participava dessa banda. Ah, você também? Mas você lembra com quantos anos você começou? 3 anos. 3 anos? Eu ia junto com a minha mãe não ia deixar eu, né? Sim. Então, ela me levava e eu cantava. Então, a primeira música que eu cantei é a música Doyo, são músicas infantis. Sim, infantis. E cantei aquela música Shabondama. Shabondama. Shabondama Tonda. Olha, estão falando dueto pela primeira vez. Mas primeira música que eu cantei é Shabondama. E vários, e como você sabe que esses Gakudan, o Cosmos também é em vários, banda, né? Vai para vários, Matsuri. Então naquela época já viajava, e você também viajava com a sua mãe nos Matsuris, nos festivais, né? E eu cantava junto. Com 3 anos? Mais ou menos nessa época. Mas você tem essa lembrança, assim, afetiva dessa época, assim? Eu lembro um pouco de que eu pegava aquele microfone grande e cantava. Lembro um pouco, sim. Que legal. E assim, você, quando cantava, né, na banda, assim, os seus pais, né, a sua mãe que, né, acho que puxava você acabava cantando, né? Em algum momento naquela época, quando você foi crescendo, né? Você continuou cantando, você chegava a alimentar alguma coisa assim, da vontade de um dia assim, um dia eu quero ser uma cantora? Olha, já nunca teve essa coisa na minha cabeça. Nunca teve? Olha, não, porque isso não era realidade para mim. Porque o Japão e o Brasil eram muito longe na época. Sim. Hoje, atualmente, por causa da tecnologia também, tá tudo bem mais pertinho. Sim. Então, eu nunca pensei em ir para o Japão. Isso era uma aldeza minha. Só de pensar, seria uma aldeza minha de pensar nisso. Nossa, interessante, né? Então, eu nunca pensei. Eu era um pouquinho mais realista. E teve uma época da sua vida também, né? Que você, assim, foram com 10 anos mais ou menos, você acabou se afastando um pouco da comunidade naquela época. Acho que você sentiu algum tipo de diferença para ter se afastado da comunidade? Não, eu acho que você também deve ter um pouco dessa experiência de que nós que estamos aqui vivendo no Brasil somos chamados japoneses. Sim. E lá no Japão eu sou brasileira. Né? Isso não tem importância, mas aqui no Brasil todo mundo é chamado de japonesa, mas nas escolas. Isso eu não entendia o porquê, porque eu sou brasileira. Sim. Eu nasci aqui, e por que a turma me chama de brasileira, não, japonesa? Não acho que é o choque de idade. Hoje em dia nem tanto, mas acho que antigamente era muito forte isso, né? O pessoal olhava, ô japonês, ô japa, né? Era tudo muito comum isso, né? Isso te incomodava? Me incomodou muito perante a escola. Sim. Na época que eu estudava.
tive um pouco de um choquezinho, sabe? Certo. Então, isso me fez afastar um pouco da comunidade. Uhum. Não por querer, mas, sei lá, acho que eu queria me provar de que eu sou brasileira. Aí, o que que aconteceu? Meu avô sentiu isso. Sim. Meu avô falou, não, fez uma reunião lá na minha casa Uau. e falou, não, a gente tem que trazer ela de novo para não esquecer a cultura japonesa. Sim, sim. Aí pediu, sei lá, para alguns parentes meus para chamar ela para participar de algum karaokê, não sei o quê. Aí minha prima me chamou, me Aham. entregou um cassette tape, um Ah. tape, e é música da Amin-san, é Matsuwa. Watashi Matsuwa. Matsuwa, itsumademo Matsuwa. Essa música é Dueto, duas dueto. mulheres É, que exatamente. cantam, duas cantoras, mas eu cantei sozinha. Eu falei, não vou cantar, não, você vai cantar, seu nome já tá lá dentro. Eu falei, eu. Aí minha mãe já fez o vestido, ela costurou o vestido para mim e eu cantei. Foi em Pindorama. Pindorama, sim, Pindorama. sim, que é um dos é um bairro também de Mogi, perto de Perto de Mogi, Mogi. perto de Mogi das Cruzes, né? Isso, é porque minha avó morava lá. Ah, sim, sim. Depois minha avó morava lá, os meus avós. E então eu participei. Participei, o que aconteceu? Ganhei primeiro lugar. Logo de primeira vez, já primeiro lugar. Primeiro Quer lugar. dizer, olha só, que interessante, né? Não. É Mas sorte, aí, como é que sorte. foi pra Aí o você? que acontece? Ah, Uma pessoa que ganha o primeiro lugar, sim. o que acontece dentro de uma pessoa? Ah, Ai, que gostoso! eu quero de novo, eu quero continuar, né? É isso aí. Ah, E acendeu um fogo dentro de mim. olha que legal. Isso que começou. Entendi. Aí. Então, quer dizer assim, o seu Dichan, o seu avô, Uhum. ele tem uma parcela muito forte, né, nesse sentido, né, de ter feito essa chama, né, acender, porque se não fosse por ele, hoje você não estaria, verdade. hoje a gente não teria a cantora Márcia, né? Verdade, Né? né? Graças a Deus. Obrigado, Dichan. E depois que você ganhou essa primeira vez, você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Uns 12 anos. 12 anos. Uhum. Aí depois daí você começou a participar mais nos concursos. Aí começou. Eu comecei a pegar todos os meses. Aqui no Brasil não tem aquelas lojas que... Bom, agora tem vários lugares, mas lojas que vendem revistas japonesas, Sim. tapes, essas coisas. Sim. Eu ia lá comprar Reibon. Você sabe o que é Reibon. Reibon? Nossa, gente, ó, Reibon, para quem não sabe, da década de... Não sei nem se tem ainda hoje. Era uma revista especializada em cantores japoneses, não é isso? Olha, você falou Reibon, me deu uma lembrança aqui. Reibon, ia comprar Reibon. É um mês atrasado. Porque, Sim, né, sim, na época, até chegar, né? Era anos 80. Sim. Então, eu comprava Reibon, comprava as músicas... Eu adorava a música da Matsuda Seiko, né? Sim. Então, eu comprava os tapes. Eu ia no Video Rental... Como que fala aqui? Locadora de Ia vídeo. lá, ia lá, pegava os vídeos. Eu não entendia nada de japonês, mas eu ia, pegava vários vídeos e assistia em casa, reunia a família. Isso deu união para nós. Olha que legal. Nós assistimos Oshin. Oshin? Você sabe aquela novela Oshin? Não, essa novela, Mentira. eu não assisti essa novela. Não acredito, olha, Joy. tem que pesquisar isso, hein? Meu Deus do céu. Oshin. Oshin é uma novela da NHK que fez sucesso no mundo inteiro. Mundo inteiro, hein? Olha. Você tem que dar uma verificada. Vou me informar. Então, essas coisas japonesas, esses vídeos, programas de músicas, até Kohaku Tagasen, que vinha ao vivo. Sim. Nós assistíamos assim como uma reunião de família. Todo mundo sentava na sala, a gente sentava e dava risada, conversava. Isso foi uma união, graças a Deus. E na sua adolescência, né, lá em Mogi das Cruzes, você também participou de uma banda também, né? Que você tocava teclado, né? Não, era Cosmos. Mas é esse que você também continuou depois que Depois sua mãe... eu voltei. Você voltou, era a banda Cosmos, aí você também era integrante já na adolescência adulta, já quase, né? Eu tocava piano. Piano, eu me lembro dessa época, Ixi, gente, que a época a gente ia muito para Mogi das Cruzes, gente, ó, né? Eu ia lá assistir, e a Márcia, ela era cantora, gente, de pop. A Márcia cantava música
pop, né? Que É, é eu gosto. a música Chiero Brassamo. É, a música da Matsuda Seiko-san. Matsuda Seiko. E você cantava, dançava, um vestido de cetim azul. É. Olha, você lembra de tudo, hein? Sabe o que que é? Minha mãe adorava fazer roupa. Então Aham. ela que preparava tudo. Ai, ela que costurava. Quase. E nas vezes mais importantes, nos karaokês, nesses concursos mais importantes, Aham. a gente ia na costureira, escolhia o tecido e Ah, mandava fazer. Então, minha entendi. mãe sempre me deu muita força. Olha que legal, que legal. E nessa época que você cantou Hum, Chiero Brassamo, hum, foi também uma época que hum. você, eu me lembro se foi mais ou menos, que você foi em 85 que você participou de um dos programas lá da Kaiô Kaiô Senshuken. Senshuken. Kaiô Senshuken. Senshuken. Esse daqui foi por TV, TBS. TBS, patrocinador da TBS. Foi aqui no Brasil? É, assim, em São Paulo. Em São Paulo. No E Bunka? no Bunkyo, lá No de São Bunkyo. Paulo. Ó, Então, o que que aconteceu? Eu participei por acaso, por acaso? porque Ah, a representante. a representante de Mogi das Cruzes tinha uma outra pessoa, mas ela pegou gripe. Aí o sensei, né, o top da Gakudan, Cosmos, falou: Márcia, vai lá. Nossa, Ela me deu o bastão e falou: ó, vai lá. E 3 dias antes desse concurso. olha que interessante. E eu fui assim, não estava preparada. Então eu levei o que eu pude cantar. E é a música Cherry Blossom, Aoi Sangosho, né? Ah, E eu cantei para não cantar, assim, não estava preparada, só para participar. participar isso. E tava um monte de gente lá. Nossa, ixi, olha quanta gente aqui, esses cantores aqui. Eu fiquei pensando. Então, eu não estava esperando. E o apresentador era o Sakamoto Kyusan, Sakamoto. a música do Sukiyaki, Sim, sim, né? sim, Você sim. conhece? E então, eu participei por participar. Mas o que que aconteceu? Eu peguei segundo lugar. Segundo lugar, caramba! E se daí você foi sem pretensão nenhuma, Aham. né? Mas eu não quero falar disso de que eu sou metida, não. Ah. Eu vou falar ainda história. Ah, Quem pegou o primeiro lugar foi o Kenji Yamai. Kendi Aham. Ai, olha, É. Kendi, olha só a história, a gente está contando a história do Kendi, que para que o Kendi ele é muito conhecido como ator e apresentador hoje, mas poucas pessoas sabem que ele canta, viu? Então, Kenji Yamai pegou o primeiro lugar. Aham. E quem pega o primeiro lugar ia representar o Brasil no Japão. Ah, Mas o que que aconteceu dentro do meu coração? sim, Nasceu mais um foguinho aqui dentro de uma mim. chama de Uma esperança. uma chama de esperança. Não, não é chama de esperança. Uau! Ah, Mas por que que eu tinha que pegar o segundo lugar? Se Ai, fosse ai, o 10º, se fosse o 20º, sei lá. bem se beirando, É. por pouco que eu não vou pro Japão. É isso mesmo. Ah, entendi. Deus, não, Entendi. não é não. Se eu chegar até aqui, eu tenho que pegar um sonho grande. Entendi. Aí que acendeu uma chama dentro do meu coração de Você viu que conhecer. tinha potencial, né? Porque Não é isso, Ah. não, Joy. Não É. foi. Isso foi sorte também. É, Mas acendeu um negócio dentro de mim. uma vontade, Uma né? vontade de conhecer o país do meu avô, Sim. dos meus avós. Olha que legal. Isso que foi o começo da Márcia com o Japão. Entendi. Olha só que legal, gente. Ó, você que está em casa assistindo, olha, às vezes a gente precisa de um estímulo, né? Um estímulo de alguma coisa para a gente poder seguir em frente e dali pode ser um divisor de águas. Então você que está aí, ó, compartilhe com seus amigos essa entrevista incrível aqui da Márcia, né? Contando aí, ó, toda a sua história e hoje esse grande sucesso que ela é lá no Japão, né, Márcia? Não. Mas que legal. Então quer dizer que você tirou um segundo lugar, porque às vezes um segundo lugar, né? Assim, poxa vida, faltou tão pouco, né? Tão pouco, né? E depois disso, o que que veio? Tá bom. Daí acendeu uma chaminha dentro do meu coração, da minha alma, de um dia querer conhecer o Japão só para conhecer o país de onde os meus avós, meus antecedentes passados Antepassado. nasceram.
E no ano seguinte, 86, não, 87, veio um outro Taikai, outro concurso, はい。chamado Gaikokujin Kaiyou Taisho. Gaikujin Kaiyou Taisho, Uhum. sim, Esse sim. daqui é patrocinador, foi da televisão Tóquio, né? Uhum. Aí eu participei. Sim. Me chamaram de novo, eu participei. Uau, quantos cantores muito difíceis, eu pensei, né? Inclusive, eu estava lá Verdade, assistindo. É que a gente na época Eu não lembro se conversou. aquele ano eu cantei também pop. Eu tenho a Aham. impressão que eu cantei Gaikujin Kaiyou Taisho, né? O juiz era o Inumata E no Kosho. Mata Coxo, Ah, você exatamente. estava lá junto com... Tava, Então eu vi você, só, falei, ixi, não, pensei. só que eu era assim, pequenininha, Ah, né? na nossa, na Era nossa. assim, eu era bem pequena, a Márcia já não, a Na Márcia era nossa, conhecidona. não, gente, ó, não se engane com as Ah, palavras do Jóia, tá Jó. bom? Então, eu vi que os participantes eram muito fortes. Aham. Bom, participaram, tudo ok. Aí, o que aconteceu? Uau! Aí vai sobrando, foi sobrando e só sobrou 3, né? Sim. Os finalistas só eram 3. Aí, no final de acabar todo, de cantar tudo, aí deram 3 medalhas para cada um. Uhum. Aí nós tínhamos que abrir na mesma hora. Ai. Abrimos, bum! Pensei, né? É de bronze. Peguei 3º lugar. Aham. Aí a turma que estava do lado de mim, todo mundo lá, Márcia, meus parabéns, Almeida, do que vocês estão falando? Aqui é bronze. Eu vi o outro, era bronze. Não, esse daqui é ouro. Olha a Eu peguei ouro! 1º lugar. Ah, então foi assim, né? Esse daí E você achando que aquela que é amarelo, né? Você falou, bom, daqui é bronze, e aí quando você olhou do outro, não, o dele tá mais bronzinho. mais E bronze que o esse meu daqui é aqui. ouro. Aí que foi, peguei a chance da primeira vez de vir para ir para o Japão. Aham. Levei meu avô. 16 anos que ele não tinha voltado para o Olha, Japão. então assim, você venceu, aí depois disso você já teve o direito de ir para o Japão para participar do Gaikojin Taisho lá Lá. no Japão, né? Isso. Eu Ah, participei no e programa. foi isso que você levou o seu avô também. Isso. Ah, Levei meu avô. A gente fala Oji-chan Koko. ai, Deu para fazer um pouco de agradecimento ao meu avô, ai, que de legal. levar ele, né? Eu fui, participei do programa lá, eu ganhei, não ganhei no primeiro lugar, nada, não. Ganhei Friendship Show, é um prêmio de simpatia, Ah, simpatia. né? Ai. Ganhei esse preminho, aí eu voltei bem tranquila, porque eu queria ser arquitetura, eu queria ser arquiteta. Arquiteta. Eu estava estudando arquitetura, eu já tinha entrado na faculdade. E fiquei um mês lá, no Japão, conhecendo o Japão. E como é que foi, assim, você, primeira vez, né, assim, você tá indo, não só participar de um concurso na televisão, mas também, assim, ter levado, né, o seu Dichan e poder ter dado essa oportunidade de ele retornar depois de tantos anos. Como é que foi essa visita para você? Foi muito grande, foi muito, assim, não foi um presente, um tesouro Sim, para mim, sim. até hoje. Porque eu conheci onde ele nasceu, eu conheci o Monte Fuji. Ele falava que sempre quando eu acordava, olhava aquele Monte Fuji e ele mostrou uma árvore grande, sabe? Que ele sempre falava, fazia sumô com a árvore. Não, ele fazia sumô? Não. Ah, De bom, brincadeira brincando. brincadeira dele. Mas foi uma coisa assim, ele tinha um irmão lá também, então eles se reencontraram. Foi uma coisa muito emocional, foi Olha, muito bonito e olha, foi bom eu ter ganhado o primeiro lugar só por agradecer ao meu avô, foi muito legal. E antes de eu voltar para o Japão, para o Brasil, o compositor Inumata Kosho me chamou um pouquinho, falou para vir um pouco na casa dele, eu fui visitar. E aí quem estava lá é a Sakamoto Fuyumi, a cantora, né? Cantora Sakamoto Fuyumi, Isso. que é uma cantora muito famosa aí. E ela tinha acabado de chegar de Wakayama, uma província perto de Osaka. E ela tinha acabado de chegar de Wakayama, e eu do Brasil lá, uma brasileira que não sabe falar nada em japonês, a gente se falava em mímica,
Fiquei uns 2, 3 dias na casa dele. Eu acho que ele queria ver um pouco a minha, sei lá, alguma coisa sobre mim. Sim, sim. Né? Se fica junto, a gente Sim. deve ver alguma coisa. Mas a minha vida mesmo, como eu falei agora há pouco, que eu era realista, eu queria ser arquiteta. Meu sonho era arquitetura. Olha, eu adoro arquitetura, eu queria conhecer muitas coisas de outros países de arquitetura, e até hoje eu amo isso. Uhum. E o que aconteceu? Eu voltei, depois de um mês que eu fiquei lá, voltei para o Brasil, e o Ino Matakoshi, o compositor, ligou depois de um mês, mais ou menos. Uhum. Não, ele ligou logo. Ligou e falou, olha, eu quero conversar com seus pais. Eu falei, o sensei vai vir aqui conversar com vocês. Uhum. E teve uma reunião em São Paulo. Fizeram uma reunião, jantamos juntos, e falou que queria me levar. Uau! Levar pro Japão. E você estava junto nessa reunião? Tava na reunião. Mas você imaginava que ele ia te chamar? Não. Eu apenas pensei que era uma reunião, um jantar. Aí os meus pais, eu falei, não, eu vou. Não quero nem saber, eu vou. Os meus pais e meu avô falou, não, peraí, vamos fazer uma reunião primeiro antes de combinar tudo. Não pode ser assim, não. Eu tinha 17 anos, então... Sim. Praticamente uma criança ainda. Mas dentro de mim já estava certo isso. Olha que legal. E o que foi um pouquinho chato foi do meu pai de não ficar... Ele parou de falar comigo. Nossa, mas ele ficou triste, chateado? Chateado. Eu acho que ele ficou assim, sentido, talvez, saber que você ia partir, né? É isso. Né? Ele não queria aceitar. Aí eu falei pro pai... Eu não queria ir daquela maneira pro Japão. Aí eu falei, pai, cada um tem sua vida. Você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. Eu, apesar de ter 17 anos, eu quero resolver minha vida. Então, se o senhor falar para não ir, aí eu aceitar, o senhor falar não e eu não ir, eu vou me arrepender a vida toda. Isso é verdade. Né? Então, eu quero que você deixe aí e se for para eu me voltar, eu volto. Mas eu quero ir... Pelo menos tentar. Estudar. É isso. Tentar com os meus pés antes de falar não. Sim. Aí ele não falou mais não. Pode ir. Vai. Mas era interessante, assim, que eu me lembro que você chegou a comentar em off, né? Que quando você era mais nova, né? Você era bem, assim, independente, né? Você viajava, tinha a turma da bagunça, né? Uma turminha. Uma turminha, inclusive, aqui a gente tem que agradecer a nossa pessoa que trouxe você hoje aqui, a Neide, né? Que está presente aí também. Que também fazia parte da turma aí, né? Da turma da bagunça. Mas você tinha a sua mãe e seus pais, né? De uma certa forma, eles davam essa liberdade de você. Naquela época, até fazer show, inclusive, que você foi para Maringá cantar, porque eu me lembro que você foi cantar no Xindim Pop Festival, né? Lá em Maringá, que era um show que eu organizava. Acho que eu não me lembro se foi em 85 ou se foi em 86. Por aí. Antes de você ir para o Japão. Por aí. E logo depois você foi. E você foi cantar justamente Tieiro Braçamo com o vestido cetim azul. É isso mesmo, Joia. E você foi assim, sozinha, né? Eu fui. Eu falei, mãe, eu vou pra Maringá, tá? Aí eu peguei o ônibus. 12 horas, hein? Poxa. Gente, deixa eu explicar. Não é que no Mogi de Maringá leva 12 horas. É porque ela tinha que pegar um ônibus até São Paulo. Depois de São Paulo, pegar outro ônibus para Maringá, né? É isso mesmo. Né? Mas dava tudo umas 12 horas. Mais ou menos. Demorou, mas eu fui, cantei... Mas aquele dia eu acho que eu não conversei com você, não. Não, aquela vez eu estava, acho que na correria, a gente não nós chegamos a conversar. Mas eu lembro de que você sempre cantava aquela música Aishu no Casablanca. Aishu no Casablanca. E até hoje, Jóia, quando eu de vez em quando canto em Bossa Nova, Aishu no Casablanca. É?
lá nos meus shows. Ah, Aí eu lembro sempre de você. então a gente tem que cantar um dia um dueto aí, o Aishu no Please come Casablanca. back to me, Moritito. A menina tocar. É isso mesmo. Tem que cantar algum dia, né? Ai, que legal. Que legal. Então, eu fui até Maringá. Eu era bem assim, sabe? Independente, né? Eu Mas quando você tinha essa independência no Brasil, mas engraçado é quando você foi falar que, lógico, é bem diferente de você falar que estou indo para Maringá, Paraná, Minas Gerais, sei lá, para outro estado, do que falar, pai, estou indo para o Japão, né? não. Do outro lado do mundo, né? Totalmente diferente, né? Diferente. Eu tô lembrando de uma coisa. O meu avô foi contra isso, porque ele também veio de um país Sim. diferente. Ele sabe qual a dificuldade de viver num país. Assim, Adaptação, né? lógico, para ele foi muito mais difícil. Mas ele não queria que a sua neta passasse o que ele passou. Entendi. Não foi a mesma coisa, mas é esse sentimento de família. Então, foi assim. Mas deu tudo certo, entre aspas. Assim, deu para convencer os meus avós, a minha família. E quando foi que, depois seu pai, né, tomou essa decisão, em que ano que você foi para o Japão? Eu fui em 87. 87. 87. Então, o Inomata veio em 86 para o Brasil, né? Especialmente para poder estar fazendo mais ou menos, fazendo esse pedido. Em 87 você já foi ao Japão, é isso? Não, peraí. Em 86 você foi para o Japão. 86. 86 mesmo. 86, em novembro, Foi justamente em 86 também que foi o lançamento que, naquela época, acho que o Carlos Toshiki, né, foi lançado em 1986, Omega Tribal, em 86, né? em 86? Foi em 86 também. Logo você chegou. Poxa. Aí você foi na casa de Inomata Koshi, né? Comecei a morar lá. E como é que foi? Vai Essa é uma parte que é muito interessante, muitas pessoas não sabem, né? Porque para quem vai, né? Eu me lembro naquela época que você foi, depois de você foi outros brasileiras, né? Que foi a Lika Fuhara, a Leila Sakimoto, teve a Keiko Yabi, que também foi de Maringá para lá também, que acho que você já não estava. Mas assim, você ficou um tempo, alguns anos lá. Quanto tempo você ficou até ser lançada? Eu fiquei 2 meses e 3... 2 anos. 2 anos e 3 meses. Agora, esse tempo que você ficou lá, né? O que você teve que aprender lá? Porque muitas pessoas... Eu sei, né? Porque eu já conheço a sua história, mas conta pra gente, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que foi essa passagem, que foi uma passagem muito importante para você, né? Não só como importante, como foi a base da minha vida lá no Japão. E até hoje, essa base que eu vivi 2 anos e 3 meses na casa do Inomata Koshi, é a base de 30 anos, até o resto da minha vida lá, se eu ficar lá. Sim. Olha, para falar a verdade, eu pensei de que eu ia chegar lá e ser lançada logo, entendeu? Mas foi totalmente diferente. O que foi diferente? Primeiramente, foi porque eu não falava nada o japonês. Praticamente nada. E começou assim, no começo, a primeira semana, o compositor Inomata Koshi deixou bem mimada. Márcia, o que você quer comer à noite? Eu quero comer não sei o que, sushi. Então vamos lá no sushi. O que você quer comer hoje? Eu quero comer isso. Eu pensei, poxa, que maravilha. Que legal, vai ser uma vida boa aqui, né? Aí depois de passar uma semana, ele chegou e falou, olha, de amanhã em diante você vai fazer o que os outros, que tinha mais 2. Um motorista e mais uma que é cantora também, que queria ser cantora, né? Que veio de Okayama. Você vai fazer o que eles estão fazendo. Quer dizer, acordar cedo, preparar o banho do professor, deixar pronta a casa, limpar a casa, e comprar as comidas do almoço, preparar, cortar. E quem cozinha era o sensei, era o Inomata Koshi, o sensei. E ele vinha, cozinhava e a gente almoçava. E à tarde, a gente aqui, como na casa tinha, todos os dias tinha alguém vindo como visitante, visitas importantes em várias áreas. A
a gente tinha que preparar a janta. Então, à tarde, ele dava uma sonequinha. Quando dava a sonequinha, é hora da gente estudar. Estudar, assim, de bunda, né? Ah, assim, de vontade própria, né? Isso. Escutar música, ou sei lá. Eu sempre estava no banheiro chorando. Tinha 2 banheiros. Aham. Primeiro andar, segundo andar. Eu sempre estava no segundo andar chorando. É o único lugar que dava para mim ficar sozinha. E você pensava assim, nossa, me trouxeram para cá falando que eu ser cantora, mas eu sou empregada doméstica. Para falar a verdade, seria, né, Ah, em outras palavras. Mas eu aprendi, dentro disso, a cultura japonesa, pouco a pouco, o japonês. Aprendi como que fala? A cultura que eu falo é Reigi Saho. é isso. Os contatos com as pessoas Uhum, também, uhum. porque é diferente. Sim, sim. Não É a é convivência, né? A convivência com o convivência. japonês, a cultura, a forma de se comportar, e até mesmo de uma mulher, né? Que Sim, acho que lá no Japão também é muito forte esse lado, né? De as mulheres têm que ser prendadas, é isso. Talvez é por isso, Bom, talvez que hoje não tanto, mas antigamente antigamente, sim, né? né? Mas eu acho que talvez assim, quando ele te viu aqui no Brasil, né? Que talvez na sua casa você fazia isso quando você aqui no Brasil, na adolescência, você cozinhava, limpava. Bom, Um limpava, pouquinho, assim, né? ajudava, Ajudava a assim. minha mãe, Ah, sim, sim, sim. mas não dessa maneira, né? A Entendi. gente tinha liberdade. Então, aprendi muitas coisas dentro desses 2 anos, 3 meses. É uma coisa que eu não falo para ninguém também, que não tem aqui no Brasil e também nem para os meus pais eu falava. Meus pais sempre ligavam uma vez na semana. Ai, Mas ele, como que tá? Quando que vai ser lançado? Não sei o quê. Daqui a pouco. Eu já daqui estou a pouco. estudando nada, Tá. estudando outras Então você coisas. nunca, seus pais, na verdade, nunca que ficaram sabendo assim, Não, assim, pelo menos nos primeiros anos, você nunca chegou a comentar com eles, assim, compartilhar aquela tristeza. Você estava sofrendo sozinha. eu nunca falei, nunca. Nossa. Até hoje eles não Porque sabem. você sabia que se você falasse, Hum. poderia ter a chance de eles falar, volta para cá e eu não quero mais você aí. É isso? É isso que eu pensei. Então, quer dizer, olha que interessante, né? Porque assim, hoje você entende, né? Talvez o que o Inomata, né? O Sim, professor sim, Inomata, ele quis te ensinar na época, sim. porque são 2 mundos diferentes, né? Uhum. Você aprendeu, né, muito com isso, mas você teve que passar, né? Porque, passar por toda essa etapa, Uhum. que talvez os seus pais e o seu avô também não ia entender, Uhum. né? E poderia até te fazer voltar, né? É. Então, quer dizer, você sofreu em silêncio, sozinha, né? Uhum. E isso também é um grande exemplo, na verdade, sabe? Porque tem pessoas que acham que, vendo, né, você, a sua carreira, depois de você ter se lançado, fez sucesso, tudo, fala assim, sorte, foi sorte, não sei o quê. Não faz nem ideia, né? Na ideia, na verdade, tudo que você se preparou, você fala, sabe, esse incentivo, esse apoio da sua família, do seu avô, quando você também acendeu aquela chama, né, nos concursos, né? E também o Gaman, né? Essa Gaman seria paciência que você teve, Paciência. né? De ficar 2 anos e 3 meses, gente, olha, trabalhando. Imagina você ficar 2 anos e 3 meses trabalhando em uma função que talvez você não era a sua função, mas ela aí assumiu. Então, quer ver? Olha o exemplo de vida, né? Que as pessoas que alcançam o sucesso têm que passar. Então, você que está aí, ó, gente, compartilhe aí com seus amigos, né? Essa entrevista é incrível, porque agora vocês estão vendo a verdadeira história da Márcia e que nada veio por acaso. Veio realmente, né, Márcia? Com muita luta. Bom. É o que eu tinha que passar. E graças a essas horas é que eu estou podendo estar lá tanto tempo, sabe? Eu agradeço de coração ao meu professor por ele ter ser rígido, né, naquela Sim, sim. época. Na verdade, eu nem entendia o porquê. Hoje eu entendo. Sim. Eu perguntei 2 vezes para ele, Sensei, quando que eu vou ser lançada? Ser lançada. Aí ele falou,
um monte de coisa pra mim. Me xingou. Deu bronca. Bronca. Falou, você não confia em mim. Aí eu falei, não é isso que eu queria escutar, sabe? Mas eu falei, tá bom, desculpa. E nunca mais pergunta essa pergunta. Eu falei, tá bom. Mas eu perguntei mais uma vez. Isso depois de quanto? Depois dos 2 anos, mais um ano e pouco, mais um ano. Perguntei mais uma vez. Porque eu não tinha realmente, mas imagina, 2 anos sem ter nenhuma, assim, uma luzinha no final do túnel, né, para comentar, não, né? Bom. Queria só saber um pouquinho, mas aí ele deu outra bronca, mais uma vez, mais fortinho. Aí eu fiquei calada depois disso, eu vou ter que confiar mesmo e aguentar, porque meus pais estavam pedindo muito, né, uma parentada também, sabe? Sim. Mas eu ia esperar só isso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu tive sorte mesmo, viu? A Sakamoto Fuyumi, que também é muito conhecida, ela também passou por essa fase também? Ou não, porque ela já era japonesa? Olha, ela já estava bem mais contratada, tudo. Sim. Por isso que ela veio para cá. Então ela ficou meio ano. Mas ela teve muito mais problema, ela teve que estudar, fazer muita coisa, porque ela estava sozinha. Nós tínhamos 3, 4, né? 5, talvez. Então, quando ela estava, não tinha o motorista e a outra cantora, era sozinha. Ela é sozinha, então ela tinha que fazer tudo. Até motorista, é tudo. Nossa. Nós poderíamos repartir em 3, 4, 5. Mas inclusive, nessa época que você estava lá, foi a época que chegou a Alika Fukuhara. Primeiro veio a Alika e depois a Leila. A Leila Sakimoto. A Leila foi quando eu acho que eu estava saindo. Já estava saindo, por né? Aí, mais ou menos. Isso foi em 88, mais ou menos, não foi? Isso. No final de 88 eu saí da casa para ser lançada. Sim. E esse convívio, né? Eram 3 brasileiras, né? Que estavam lá, você, a Alika e a Leila. Como é que era esse... Como que era? A Alika, ela era bem quietinha, sabe? Bem no seu jeitinho. Eu lembro bem do cabelo compridinho, linda, quietinha. A Leila era bem mais assim, falava, ela me expressava mais. Sim. Desculpa, só tem essas lembranças. Hoje a gente acompanha, né, assim, a gente tem esse contato ainda com a Leila. A Leila ainda continua, ela sempre espontânea, né? Sempre linda. espontânea, casou com um grande amigo da gente também, né? Leila! Manda 8 para a Lica, porque o tio dela, né? O seu Carlos também, com certeza, vai estar compartilhando aí. Saúde, não, saudades. Saudades, né? Saudades, viu? E depois aí, foi em 89, eu lembro que em 88, mais ou menos, foi uma época que eu tinha acabado de chegar no Japão. Eu cheguei, talvez a gente chegamos a falar rapidinho, e você, logo depois, já estava falando, já tinha saído da casa de Nomata, inclusive, disse que ia ser lançada em 89, já estava sendo preparada para ser lançada. Aí você saiu da casa de Nomata, né? É isso? Aí, quer dizer, quando você já estava preparada para ser lançada, que ele fez você sair da casa dele para morar sozinha, é isso? Olha, eu fui lançada em janeiro de 89. 89. Eu saí no começo de dezembro de 88. Um mês e pouco mesmo. 2 meses antes. Porque tinha que fazer muitos... eu não sei falar em português. Campaign. É campanha? Não. Campanha. Propaganda? É campanha publicitária, né? Sim. Porque para você ser lançada, em que momento que o Nomata falou assim, não, agora nós vamos lançar? Sim, eu tive uma oportunidade de fazer teve um documentário, ainda não era lançado, viu? Sim. Eu tive a chance, fez um documentário do Sensei. Do professor Inomata Kosho. Aí ficaram 1 mês a equipe na casa do Sensei, do professor, e essa equipe achou interessante de ter uma brasileira na casa dele, estudando. Inclusive, Joy, quando eu fiquei 2 anos e 3 meses lá, eu não tive uma vez aula de música com o professor. Professor que eu falo, vamos dar uma explicadinha melhor? Esse professor
Inomata Kosho, ele é compositor muito Famoso, sim. muito famoso lá no Japão. Inclusive, eu acho que muitas pessoas devem conhecer o Mori Shinichi-san. Sim. Ele fez a primeira música do Mori Shinichi-san. Ah, é? Nossa. É tipo aquela música O Fukuro-san yo, O Fukuro-san, né? Aham. Teve muitos. Ele é muito famoso como compositor. Sim, sim. E como sensei, eu falo sensei, professor, esse senhor Inomata Kosho, sensei, ele adorava o Brasil. Sim. Ele veio 20 vezes aqui no Brasil. 20 vezes? É. Caramba! Então, assim, eu sei que a lembrança que eu tenho do Inomasa é justamente que ele vinha para cá atrás de talentos, porque ele via que no Brasil tinha muitos talentos, né? Tanto que te levou, depois foi a Lica, a Leila, a Keiko. Quer dizer, ele tinha esse olhar muito especial para o Brasil, né? Ele eu gostava mesmo do Brasil também. Olha que interessante. Uma vez eu vi uma história em alguma entrevista dele que ele falava que gostava muito da caipirinha do Brasil. Ele adora. Trazia toda vez do Brasil. Nossa, como que ele... interessante. E de vez em quando, uma vez a semana, ele ia lá na Roppongi. Um bairro lá de bairro lá bem no centro de Tóquio. Ia lá porque tinha um salão de samba de pátio. Samba pátio. Samba pátio. Você conhece? Sim, conhece, famoso. Então, ele sempre, de vez em quando, ele me levava, mas ele sempre estava lá, porque ele adorava porque samba. Ele gostava, queria dançar. E ele, assim, em relação a como ele gostava muito do Brasil, você se recorda que essas personalidades, pessoas importantes que vinham fazer a visita lá, quando você estava lá ainda na casa dele, ele falava assim do Brasil, elogiava, como é que era assim? Ele falava muito do Brasil? Falava muito. Ele adorava tudo do que é Brasil, não só a cachaça. E sim, também as pessoas. Sim, e ele gostava de pessoas assim, das mulheres lindas, sabe? As mulheres lindas, as mulheres brasileiras são lindas, né? Sim, sim. E também de ter muitos Nikkeis que conversam japonês, ele sente assim, ele que se sentia aconchegado num país livre. Olha que legal. Né? Ele adorava o Brasil, nossa. Aí você comentou que o pessoal foi fazer um documentário especial da vida dele, né? Porque por essa personalidade que ele era no Japão, e eles viram você lá na casa dele e acharam interessante ter uma brasileira lá junto, morando com ele, né? E depois do que aconteceu? Então, teve a equipe, a televisão Asahi, lá do Japão, né, de Tóquio, queria fazer um documentário meu, focalizando eu. Focando, né? Focando da minha vida. Então, limpando casa, fazendo cozinha. Ele mostrou tudo isso, isso, fazendo isso, aquilo. De vez em quando, escrevendo carta para meus pais. Eu escrevia todo dia. Escrevia em português? Em português. E mostrando a minha vida. Sim. E durante disso, quando eu fui para o Japão, eu já estava com um contrato com a produtora Watanabe. Watanabe. Esse daqui já era contrato. Sim. Mas a gravadora ainda não tinha contrato. Sim. E dentro desse documentário, nós combinamos um contrato com a gravadora Columbia. Columbia, sim, uma grande gravadora, né? Famosa no Japão. Aí fizemos nascer a música Furimuke wa Yokohama no documentário. Mas essa música ele já tinha composto antes do documentário? Não. Ele fez essa música especialmente para o documentário. Ele falou, Márcio, eu vou compor agora. Agora, sim? Agora. Nossa. Aí ele se concentrou, ficou 2 horas. Pronto, aqui, ó. Pode levar aí, ó, estuda aí, que semana que vem vai ter gravação. Caramba, foi assim rápido? Meu Deus, e a música fez um grande sucesso, né? A música Furimuke wa Yokohama. Então quer dizer que quando saiu o documentário,
Você já estava assim, já praticamente certo também com a gravadora Columbia ou ainda ia sair? Não, ainda não estava nada assim para ser lançado certamente mesmo, ainda não estava nada combinado. Mas Ah, como foi ao ar esse documentário, sim. o público telefonaram muito na Teve muita gravadora. repercussão Isso, a isso. música. Aí perguntaram quando é que a Márcia vai ser lançada, quando é Furim Keba Yokohama vai ser lançado, eu quero cantar, quero escutar, não sei o quê. Depois Nossa. de 3 meses que teve que apressar as coisas. Então, quer dizer, ainda talvez no projeto, talvez, né, na cabeça do Inomata, do professor Inomata, ainda não era o tempo de você ser lançado. Porém, como houve esse interesse, né, da televisão fazer esse documentário para você, ele já enxergou Eu acho que a sim. oportunidade. É. Agora é o momento. É. E aí ele queria falar assim, não, agora deixa eu correr atrás, fazer a música, fazer tudo. Aí você lançou o documentário fez um grande sucesso, né? E a música, né, também foi muito aceita rapidamente pelo Japão. E a Columbia, né, Records, né, que é a gravadora Columbia, falou, não, queremos ela. Porque eles já tinham um feedback, já tinham uma ideia que você está tendo uma aceitação muito boa, né? Teve um bom start. Agora, uma curiosidade. Você falou que saiu o documentário, né? Que você trabalhava, cozinhava. Seus pais viram? Viram. E aí, como é que foi depois? Como é que você fez isso que eu não estava sabendo? Perguntaram para mim, né? Isso daí foi... Você ensinou ou realmente foi isso? Olha, eles viram o documentário. Inclusive, nesse documentário, nós viemos para o Brasil para fazer gravação também. Veio para cá também. Nossa, então foi completo. Lá no Japão, a sua vida aqui no Brasil, Também. foram para Mogi. Fomos para Mogi, tudo. Fizemos essa gravação mesmo, para conhecer minha casa, não sei o quê. Então, aí depois meus pais viram isso e eles falaram, por que você nunca explicou da sua vida? Eu falei, se eu explicasse, vocês entenderiam isso? Eu falei, não. Mas ainda bem que eles viram só isso depois, quando já estava tudo certo para ser lançada, né? Graças a Deus. Nossa. E Furimokeba Yokohama foi lançado em 1989, né? Foi. E 89 eu já estava no Japão. Nossa, foi uma felicidade muito grande, né? De ver a Márcia lá, né? Nos representando. Falei, nossa, que legal, né? Cantando, uma brasileira cantando. Foi muito, muito legal. E como é que foi para você, logo no início, né? Quando você começou a participar na década de 80, 89, depois 90, 91. Dali para frente você era muito chamada, né? Também nos programas, né? E eu me lembro, assim, que no início, em alguns programas, né? Você errava muito Nihongo, né? Mas era verdade, né? Porque você ainda não dominava o japonês na época, né? Ainda não, praticamente. Assim, porque, nem 100%. Porque eu sempre falo para as pessoas que o japonês que a gente usa no dia a dia e o que usa na televisão, assim, é um pouco mais, como é que fala? Uma linguagem mais formal, né? Na televisão, na televisão, tudo dependendo assim. do programa. Dependendo do programa. Mas aí, como é que foi? Assim, você errava, o pessoal achava muito engraçado na época, né? Sabe o que é, Joy? Eu vou voltar um pouquinho o papo, tá? Quando o professor dormia, dava uma sonequinha, justo nessa hora, tinha televisão, programa de televisão, novela de Daigeki. Daigeki são novelas assim de kimono, de tradicionais, bem tradicional. Bem tradicionais. Então usam palavras bem antigas. E eu adorava essas novelas. E eu captei essas palavras, eu comecei a aprender. Keigo. Fala Keigo. Que é uma linguagem mais formal. Polido. Polido fala. E eu aproveitei e aprendi essas palavras também. E uma vez, quando eu participei de um programa de televisão lá, programa que a gente fala não é música, é balaite tenandaro. Comédia? Não é comédia. É assim, de entrevista, né? De entrevista. Eu participei, aí nesse dia... Takeshi, Bito Takeshi? Não, Tamori-san. Eu participei desse programa
E, na verdade, a gravadora e a minha produtora queria lançar uma pessoa brasileira, mas bem quieta. Bem, Madime, assim, bem comportadinha. Desculpa a palavra, é comportada que eu falo. Comportada. Então eu não podia usar jeans, não podia usar t-shirts, camiseta, sempre teria que estar certinha, com saia. É um formato assim, já era fez uma bonequinha, entendeu? Então, mas eu sou brasileira, eu pensei. E nesse bate-papo, eu falei, vou soltar o meu eu. Aí eu conversei, alguma coisa errada. Falei um pouco japonês, assim, meio tradicional, mas usando nos lugares, momentos... Talvez... bem livre, alguma coisa brasileira, tudo misturado, desculpa, gente, mas foi o que aconteceu. Isso é uma coisa, não era natural lá. Então, eu fui aprendendo assim. Sim, mas você sabe que é interessante que isso acabou virando assim até uma característica, né? Que eles já chamavam você para os programas, né? Porque eles sabiam que ia dar risada, né? Porque a Márcia, ela traz alegria pro programa, porque fazia todo mundo dar risada. Né? Eu não sou comediante, mas sim. fazer pessoas assim, ótimo, mas não é assim, proposital, não era proposital, assim, era um acaso, assim, você era muito natural, né, na verdade, tentava ser o mais natural, e trazia a brasilidade, né, pro palco, mas e a gravadora, depois que começou assim, eles verem que essa é uma característica que foi até de forma positiva, assim, para as televisões, as mídias te chamar. Como é que eles reagiram a isso? Márcia, para de falar essas coisas. Eu falei, não, pode falar, seja você mesmo. Como é que foi? Não, graças a Deus, esse momentos que eu tive com as televisões também, com programas, eles ajudou muito para os meus shows também. Porque nos meus shows eu falo muito também. Então, eu canto e falo. E para falar... conversar com as pessoas, o público espera também isso. Sim, com certeza. Então, isso me ajudou muito também. Então, não é nada desperdiçado. Com certeza. E nos seus shows também, as pessoas riam, quando você falava alguma coisa errada também, né? Como é que era? Eles esperavam, assim, quando você dava uma erradinha, tinha esses momentos de descontração também no show? Tinha? Tinha, não, ainda tem. Até hoje, de vez em quando dá umas escapadas, mate-gatá, né? Não tem jeito. Até hoje. E depois que você foi lançado em 89, e no ano seguinte, né, teve um episódio aí também que marcou muito a sua vida, né? Sim. Que seu pai, né, veio a falecer, foi em 90, né? Foi uma surpresa muito grande. Olha, 90 de maio, final de maio, eu já estava confirmado de vir para o Brasil para fazer show. Eu fiz show lá no Anhembi. E já estava combinado isso. E meu pai, eu fiquei sabendo que ele estava um pouco doente, mas nem ele falava certo para mim do que era. Minha família não falava nada. E de repente ele tinha que ser operado no final de abril. Eu ia vir em maio. Aí a última vez que eu conversei com ele, ele falou, Márcia, eu vou ter que entrar um pouquinho no hospital, mas logo tô saindo, tá? E a gente tá esperando você em maio, aí vamos fazer churrasco. Ok, pai, joia, te cuida. Mas, sabe, na época, o telefone ainda não era que nem hoje, que a gente dá pra falar assim, legal. Cortou, de repente, o nosso papo. 3 vezes. E não deu para mim falar tchau pro meu pai. Não sei por quê. Bom, cada época também. E depois de alguns dias, dia 1º de maio, ele faleceu. Foi de repente, foi um infarto. Nossa. Não deu para mim voltar na hora certa. Sim. Infelizmente. Que a minha agenda estava assim, certinho, não dava. E Japão... Naquela época era bem mais distante do que hoje, né? Hoje é mais fácil, né? É verdade, mas não deu para me voltar na hora
correndo, Uhum. mas eu voltei no concerto, parou o concerto, mas eu fui pro cemitério. Aquele dia foi, sabe, eu voltei essa vez pro Brasil só para falar um tchau mesmo pro meu pai. E eu cantei no show a música que ele gostava. Você lembra qual a música que ele mais... Kanashimi Honsen Honsenkai. Nihonkai. É. Foi uma tristeza muito grande. Até hoje, já passam uns 30 e poucos anos, mas até hoje eu sinto ainda. Eu não sinto que ele morreu. Uhum. Porque eu não vi, sabe? E quando Porque eu tava lá. esse sentimento, né, de você não ter acontecido esse episódio, né, de o telefone não ter interrompido, não ter deixado você pelo menos se despedir dele, né? Ficou esse um vazio, né? Ficou um vazio muito grande. Muito, muito. Eu queria. Eu não sinto que ele ainda tá. Não sinto ainda. Não é que eu não aceito. No dia que eu fiquei sabendo, eu estava num concerto em Nagoya. Só lembro disso. Eu não consegui cantar. Você ficou sabendo antes do concerto? Não, antes do concerto. Mas eu estava com a Kobayashi Sachiko-san, com a cantora. Aí no ensaio, eu não consegui cantar. No ensaio, tá? E ela me abraçou e falou: Márcia, a gente tem que aceitar essas horas. Mas você é profissional. Você tem que... Não pode chorar na frente da plateia. Isso, essa parte particular é sua. A plateia não tem nada a ver. Não, entendi. Foi uma hora muito difícil para mim, porque eu ainda tinha 20 anos. Ainda. 20, 21 por aí. E nesse ano, no fim do ano, eu participei do Kohaku Tagasen. Eu voltei, eu participei aqui no Brasil, em São Paulo, na Olimpíadas. Olímpia. Ah, foi lá no Teatro Olímpia? É. Ah, que legal. Foi justamente o teatro que eu fui lançado. Ai, que legal. Olímpia. É Olímpia. Eu vim com Hashiyukio-san, cantor, representando o Brasil. Não, eu representando a mulher e ele o homem, né? Sim, verdade. Porque que o Kohaku é uma competição de homem contra mulher. Isso. Então ele também veio aqui para cantar vocês dois. E foi na Marrosso? Foi ao vivo? Foi ao vivo. Às 7 horas da manhã. Caramba, e vocês 7 horas da manhã aqui, lá 7 horas da noite. 4 horas eu tava lá na Olímpia. Caramba! E meu avô, minha mãe, minha irmã, tava aí, só faltava meu pai, né? Puxa. Mas foi um ano muito difícil para mim, mas deu para mostrar um pouco para minha família, sabe? Mas não tem jeito, né? A gente tem que ir ultrapassando. Inclusive, essa vez que eu tô aqui no Brasil, Jóia. Hoje eu tô presente aqui, eu pude vir conversar com você aqui. Eu tive que vir com urgência para o Brasil essa vez. Sim. Porque minha mãe está um pouco doente e eu tive que vir correndo para cá. Eu tô ajudando 2 meses só. E você sente que, assim, essa sua presença hoje aqui, né, eu sei que você teve que desdobrar lá também, né, na sua agenda, no Japão também, para estar aqui com a sua mãe. Ficou esse sentimento, talvez, de você falar assim, não, eu preciso estar, né, no Brasil agora dessa vez com a minha mãe, né, porque da outra vez não tive a oportunidade, né, de estar próximo do meu pai. Que também seu pai foi de uma forma muito rápida, repentina, Sim. né, sua mãe agora, né, de forma mais por causa de saúde, e você está se dedicando a ela. Você sente que, de alguma forma, também seja algum reflexo? Sinto muito. Sabe por quê? Você não quer sentir esse vazio de novo? Não. Né? Eu senti muito com meu pai, com meu avô. Meu avô que faleceu 1 ano depois do meu pai. 1 ano porque depois. É o pai do meu pai. Sim. Né? Que é aquele seu avô que te incentivou, que fez você, né? Fez toda ajudou na sua trajetória. E eu não quero me arrepender por isso. Fiz de tudo para controlar minha agenda toda lá, fiz uma angu lá e joguei tudo e vim para cá essa vez e tô 2 meses.
Mas eu tenho uns trabalhos concretos, eu tenho que voltar, mas pelo menos ficar o máximo com a minha mãe, fazer o possível, tá? Isso que é família, é união. Verdade. Eu quero assim até agradecer, né, Marta? Porque eu sei dessa toda essa dedicação que você está tendo com ela agora, né? E mesmo assim você, né, se disponibilizou de estar vindo aqui com a gente, né? A gente fica muito grato. Né? Não, eu que agradeço de coração por tá, a gente sempre se fala, né? E eu, como eu acompanho esse programa, eu queria estar. A gente estava até pensando em fazer alguma coisa virtual. Ai, como que vai fazer isso em virtual? Meu Deus do céu. E ó, graças a Deus dá para. Olha, para falar a verdade, pessoal, eu conheço o Joia há muito tempo. E ele também. Mas nós conversando assim ao vivo, praticamente presencialmente, presencialmente é a primeira vez, eu acho. Quase primeira vez. Exatamente. Mas eu não sinto primeira vez. Isso é verdade. E você sabe que eu me lembrei de outro episódio que a gente se encontrou, Márcia? Foi em 1988. Você estava no Japão, antes de ser lançada, e o William Kimura, né, que era do Jornal Paulista, trouxe você para fazer um show nas festividades da imigração, dos 80 anos da imigração japonesa, foi no ginásio do Ibirapuera, que veio Matsuzaki Shigeru, né, e você cantou no Miss Colônia, você com o Matsuzaki Shigeru. Eu lembro. E eu cantei antes de vocês, no mesmo dia, no mesmo palco, no Miss, também. Um palco assim. Palco comprido. É isso, eu exatamente. lembro. Tinha passarela lá, Paulo Kobayashi era o apresentador, e foi justo nesse ano também. Veio Cassiopeia, eu me lembro, Matsuzaki Shigeru, ele cantou com você naquele mesmo dia, né? E também nos encontramos, também, sabe onde nós nos encontramos? Foi em 1992, Nossa, como nas você festas. Lembra as coisas? Eu lembro, gente, minha cabeça para essas coisas é muito bom. Senhora. Foi em 1992, na festa de 5 anos da empreiteira Suriemo, lá no Japão, que foi lá em Toyohashi, se não me engano, eu não sei se foi em Okazaki ou Toyohashi a festa, que foi uma grande festa. Eu lembro que você era a convidada especial, eu também cantei naquele dia, antes de você chegar. A gente só encontramos, você passou correndo, oi Márcia, oi Joy, e pum, foi embora. Que a Márcia, gente, era assim, ó, não tinha tempo, era tudo, assim, tempo tudo... assim, muito, né, regrado, né? Muito regrado, né? E depois disso também você teve a oportunidade, como você estava fazendo muitos programas, você teve a oportunidade de fazer a primeira novela, né? Não foi a novela que você fez? É porque lá no Japão não tinha profissionalidade de futebol. Entendeu? Não tinha... É que a novela foi na época que teve a Copa do Mundo. Isso. Né? Aí eles queriam fazer uma novela com assunto de futebol, né? E ele precisava de alguma atriz relacionada a futebol, é isso? Não, eu tô falando que no Japão ainda o futebol não tinha profissional. Não tinha J-League. Ainda não tinha eu... o futebol profissional. A J-League, que é a Liga Profissional de Futebol no Japão, ainda não existia. Exatamente. E justo nessa época, em 1994, por aí, que começou a profissionalizar. Que o Zico foi para lá. Exatamente. Isso mesmo. E aí, como teve esse J-League, começou a profissionalizar. Profissionalizar. Aí que começou a ter 3 por aí, novela de futebol. E dentro dela eu participei de uma de que eu era brasileira. Você estava com o papel de brasileira. Brasileira, que gostou de um japonês. Nós fizemos gravação aqui no Japão, no Brasil. Gostei de um japonês que jogava futebol. Aí eu fiquei atrás dele. Aí ele falou, eu falei, como que fala? Eu lembro muito dessa palavra. Como que fala eu te amo em japonês? Aí ele falou, Bakayaro. Gente, Bakayaro. Pra quem não sabe, assim, seu bobo, né?
Então o cara tava te ensinando tudo errado, meu. Olha que engraçado. Ai, que barato. Mas como eu entendo, eu dava Risada, dá risada, risada. tinha que aguentar aquele negócio, sabe? Aí toda vez, Takayaro! Não! Takayaro! Mas que coisa. Ai, gente, que barato, foi assim. que barato. Aí que eu conheci esse ator, Aham. que depois de um ano eu casei com ele. Que inclusive depois você teve uma filha Tive também. uma filha, minha filha já estava com 25 anos, Aham. tá? Bom, entre aspas, teve umas coisinhas dentro da gente, mas tudo bem, tudo bem. Cada um seguiu sua Cada vida, um né? tudo na sua vida. E depois que você fez esse primeiro novela, você chegou a fazer mais novelas depois dessa daí? Não fiz muito não, mas eu acabei de fazer outro dia como uma policial. Sim, assim, recente, pro ano passado, né? Ano passado. É. Duas séries. Sim. Duas séries, não. Duas temporadas. Duas temporadas, plus mais cinema. Sim. Desse policial. E você era uma delegada de polícia? Delegada, eu não sei, não é delegada, é aqueles que. Detetive, sabe, detetive. fica assim, Escrivã. não. Quando deixa eu me digitar aqui, você pega aquele Tá, algodão. você era, como é que chama? Polícia técnica, né? Da polícia técnica, né? Que tinha que fazer investigação. Muito obrigada né? pela tradução. Novela, fiz algumas só. Mas eu faço muito mais teatro. Então, e como é que foi essa passagem sua da música e pro teatro? Como foi a primeira oportunidade que você teve Não, no Joy, teatro? eu canto ainda lá. Sim, você canta, sim. Tá. Você canta, mas digo, você depois foi pro teatro, hoje você faz muitos musicais, mas como é que foi você entrar nesse mundo do teatro? Ai, gente, foi uma sorte também. Quando eu me engravidei, tive minha filha, aí depois, justo nessa época, eu vi um musical, pela primeira vez na minha vida, musical Carmen. Aí eu só fui ver, fui convidada e fui ver. Não tinha intenção de nada. Mas quando eu vi esse palco, eu fiquei assim, maravilhada, porque tem tudo que eu gosto. Dança, interpretações, música, tudo que eu gosto. Eu falei, nossa, eu quero fazer algum dia isso. Você sempre gostou de dançar? Do meu jeito. É. Hoje eu faço balé faz balé. Preciso. Porque no Thierry Brassam eu lembro que você dançava no pop, né? Não. Amor. Ixi, você também dança, né? Dançava. Tá. Então, eu vi esse musical e dentro de várias entrevistas, sempre perguntam qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho hoje é fazer um teatro, um musical, pelo menos um musical eu quero tentar fazer. Você falou isso numa entrevista? No programa TV. Entrevista de escrita. Aí, eu teve como que fala? Teve uma pessoa... Um diretor. Um diretor leu essa entrevista, que era o produtor da Jekyll and Hyde. Que é o monstro, Doutor e o Monstro, né? Será? Em português? Doutor e o Monstro, uma coisa assim. É o produtor do teatro, do musical desse Doutor Monstro. Jekyll and Hyde, Aí leu minha entrevista e falou, vamos colocar ela. Aí me vieram esse papo, me chamaram, e quando eu escutei a primeira vez o CD, é da Broadway, né? E eu fiquei ouvindo. Eu falei, não, eu não consigo cantar isso. Mas o teatro é 1 ano e meio depois. Daqui 1 ano e meio. Mais ou menos. Nossa, então quer dizer que da convocação para o lançamento do teatro lá no Japão é 1 ano e meio? 1 ano e 2 anos. Que aqui no Brasil, assim, eu tenho algumas pessoas que a gente conhece teatro. Eu não me lembro que era tanto tempo, assim. Acho que aqui é o tempo um pouco menor. Mas, lá então, assim, 1 ano e meio, 2, por aí. Caramba, 1 ano e meio. Então, então eles falaram assim, você tem 1 ano e meio para aprender essa música. Não, aí eu pensei, eu vou ter que estudar. Porque o mundo do teatro musical é totalmente diferente. Sim, com certeza. A respiração, o modo de falar. Sim. E principalmente, no meu caso, o japonês. Porque a plateia é japonesa. Sim, e eu quero acertar meu japonês 100%. Quer dizer,
Eu não posso fazer mais, não posso ser mais a Márcia dos programas de TV. Eu tenho que ser uma outra Márcia agora. Não é outra Márcia, é o papel. O papel. Não é eu. Nunca Entendi. poderia ser eu. Entendi. Tá Então, certo. Você tá fazendo um personagem. Isso, uma Você personagem. tem que ser, assim, fielmente o personagem. Estudar essa pessoa e viver dentro de mim. Isso que era a minha... É a minha postura, é o jeito que eu penso. Certo. A gente tem que ter essa responsabilidade disso. Por isso, para consertar esse japonês, olha, até hoje eu sofro. Toda vez que eu venho um roteiro, eu falo tudo errado. E eu tenho um empresário para arrumar tudo isso. Não, entendi. Ele E vai te pontuando. Ele vai te pontuando assim. Ó, eu tô falando, watashi wa nani ka. Não é isso. Tipo assim, eu aprendo tudo na música. Então quer dizer, ele te ensina até a entonação totalmente. de todas as sílabas. Todas. Caramba! Então eu tenho que me esforçar muito mais do que os outros japoneses, né? Então demora um pouco mais. Até hoje eu faço isso em todas as vezes. Porque o momento que a plateia, o público ouvir errado o meu japonês, eles vão virar a cabeça assim, vai perder a história. Entendi. E eu não quero isso. Entendi. Porque se por um momento soar aquela pronúncia errada, eles vão, tipo assim, perder aquela fantasia que eles estão, conectado no seu personagem, de repente você erra, aí ele perde aquela conexão, né? Isso. E é isso que você não queria, sempre se preocupou. E isso é uma lição muito grande para mim. Um teste, toda vez. Então, isso foi foi o meu start, o começo do teatro comigo, musical comigo. Depois disso, eu já estou quase 20 anos trabalhando com teatro. 20 anos de teatro. Olha, então, que assim, hoje você se sente mais completa, né? Que, lógico, você continua, né, com a música, com shows, porém, também fazendo esse segmento que você se encontrou, que é o teatro, né? É legal, sabe? Viver outra vida, outra pessoa. Não é fácil. Sim. Mas é tão emocionante, sabe? De vez em quando a gente vira uma americana, de vez em quando vai para aqueles... eu vi, assim, algumas fotos suas que eu me lembro, né, quando a gente fizemos a live, que é Arigato Moji, que nós fizemos aquele documentário seu, você peruca gigante, assim, de repente você tá com outra roupa totalmente diferente, assim, maquiagens totalmente diferentes, né, assim, são várias, não, nem marcas, são vários personagens que você aí, né, assimilou, né? E porque tem todo o visual também que você muda totalmente, né? Você é uma camaleoa, né? Eita! Assim, digo, uma camaleoa no bom sentido, né? Quando você assume mesmo o personagem. É bem interessante isso, né? É legal. Eu gosto. Tem que gostar para fazer isso, senão não dá. E assim, você acha que quando você assume, né, algum desses personagens, sem querer, você acaba não trazendo um pouco da característica de algum personagem para sua vida do dia a dia, assim, de repente você tá com as pessoas, aí você comporta de um jeito assim, não, mas daqui, não, eu tô sendo meio parecido com a minha personagem. Aconteceu já alguma vez isso? Não. Você sabia bem, assim, sair do teatro, agora é a Márcia. Entrava no teatro, não, agora é a personagem. Eu tenho um on-off, um botãozinho. Botãozinho de liga, desliga ali. Muito prático. Ai, que legal, que legal. Quando entra no camarim, mesmo assim ainda sou eu. Mas quando começa a maquiar, quando coloca a peruca, que bota o botão, aí já muda tudo. Já muda a mulher lá. Nossa, que interessante. Então, e quando eu saio do camarim, boto o botão, não levo nada para casa. Que legal. Não. Porque é difícil, né? É de muita maturidade para as pessoas não acabar trazendo, né, isso para casa, né? Não. Apertar um botãozinho aí. E Márcia, são já 33 anos de carreira. Você faz ideia de quantos teatros você já fez, quantos musicais? Já perdeu a conta? Nem sei. Quantos serão? 20? E assim, 20 anos, então. Caramba! Mais ou menos 20. Porque quando você entra numa temporada, durante quanto tempo, mais ou menos? Depende de vários teatros. Depende. Por exemplo, o ano que vem eu vou fazer o musical Annie
E nós vamos não só em Tóquio, vamos para lá para cá. Anne, você já fez esse musical uma eu vez? Eu estou fazendo anos e anos. Então, eles fazem várias edições temporadas da Anne, então, de alguns musicais? Como assim? Que nem você já fez o Anne já lá atrás. É o que eu lembro de um cartaz, de ter visto algum cartaz seu da Anne. A Anne Anne já faz 37 anos lá. Todo ano. Caramba! Então, vai trocando de parte. Sim, os atores, né? Os atores vão mudando. De vez em quando fica. Mas o musical é já 35 anos tem no Japão. 37. No Japão. Puxa vida, hein? Caramba! E eu já estou trabalhando 5 anos, mais ou menos, por aí. Não, entendi. Quando entra outro, eu dou umas pausas. Não participo, mas... Então, ano que vem já tem esse Anne e no mesmo tempo tem o outro, Anastasia. Anastácia. É, a musical Anastasia, que infelizmente na pandemia tivemos que parar tudo. Uhum. Vamos fazer ano que vem, começar a fazer de novo. E assim, nesses 33 anos de carreira, quando a gente for falar em questão de show, quais foram assim os shows marcantes para você? Foi dos... Bom, a cada assim, tipo 10, sei lá, 20, 25, 30... 30 anos foi o meu último show. Sim. Assim, mais marcante, que eu tive vários guests, convidados especiais, como Sakamoto Fuyumi, Yuki Saori-san, e vários. Sim. Como eu faço musical, também chamei atores para participar, cantar músicas de musicals. É assim, esse foi muito especial e a gente vê que a gente tem amigos também que tá lá comigo, né? Agora o próximo, Joy, será dia 35, que eu vou daqui 2 anos por aí. 2 anos? Nem 2 anos, hein? Opa, aí vamos gente, ver o que a gente vai fazer. Vamos preparar aí, gente, ó, você que tá aí, então, ó, pessoal, já vamos dar uma dica. 35 da Ana Márcia, vai ter show aqui no Brasil, hein? Vamos estar no jogo e vamos lá, vamos correr, você que tá aí, ó, se prepara, pessoal, então... Né? Vamos ver que dá. Os patrocinadores também, ó, quem quiser, já vai procurando aí, né, Márcia? Meu Deus, quem sabe a gente não canta o Aishu no Casablanca, né? Vamos fazer isso? Quem sabe, podemos pensar. Promessa feita. Valeu. E, Márcia, e assim, como é que é o seu dia a dia nessa questão da preparação, né, para o musical, para os seus shows? Como é que é essa disciplina sua? Porque você tem que estar cantando quando está em época de temporada. Das poucas vezes que a gente conversou, a gente, né, na época das lives do Arigatobra Moji, né, que a gente fez, eu lembro que você, Joy, eu tô entrando, eu vou começar os ensaios, então daqui para frente eu não consigo fazer mais nada, né? E como que é essa disciplina do seu dia a dia para esses musicais, ou mesmo para o show, na parte tanto emocional e a parte física? Olha, primeira coisa que eu tomo cuidado é dormir bem. Dormir bem. Porque se não dorme, não sai voz. E como trabalha todo dia nosso músculo aqui, tem que descansar pelo menos 8 horas, 9 horas ou 10 horas. Sim. E se quebrar esse negócio aqui, essa voz, demora 3 dias para voltar, sem fazer nada, hein? Mas, por isso, para não quebrar a voz, nós temos que sempre estar fisicamente, assim, mesmo nas horas de descanso, por exemplo, quando não tem nada, fazer ginástica, alongamento, eu faço balé, deixar sempre pronto para alguma coisa. Porque assim está preparada, né? Então, e comer bem. Sim. Comer bem, dormir bem, só isso. E para acordar, eu sempre acordo. Normalmente eu durmo legal, muito legal, durmo até quando quiser, mas quando tá no musical, eu acordo 6 horas da manhã. Caramba. Para acordar a voz, porque demora 6 horas para acordar essa voz aqui, praticamente 7 horas. É assim. E depois que termina, eu faço 2 shows, todo dia 2 shows, praticamente 40 shows, direto. Caramba. Isso gasta. Sim, com certeza. Mas... E até para falar, você poupava? Eu não falo com ninguém. Também não falo com ninguém. Então por isso não que falo na época lá da live, Marcelo,
Joy, eu só vou mandar mensagem, porque eu não posso falar. Eu me lembro disso. Eu não uso, Ah, que eu interessante. só. É muita disciplina mesmo, né? Será? Não sei. É uma responsabilidade muito grande. É por isso que eu quero estar certinha nisso. Uhum. Olha que legal. Quer dizer, olha que interessante, né? São 33 anos de carreira, de Japão são 35 anos e alguns meses, né? São praticamente 35 anos, 36 anos, né? E a Márcia, que foi para o Japão na primeira vez, a Márcia hoje, assim, a disciplina, né? Que você aprende muito lá no Japão isso, né? Isso é muito legal, né? Até para os brasileiros que estão lá. Né? Então, vocês estão aí, ó, vocês estão vendo que interessante? A Márcia, ela teve que aprender a cultura, aprender a língua japonesa, né? E aprender principalmente a disciplina, né? Porque isso é muito importante para o nosso dia a dia e para alcançar o sucesso. Então, você que está aí, ó, mais uma vez, compartilhe, gente. Ó, a Márcia está passando muita história legal, muitas coisas que as pessoas não sabiam e às vezes as pessoas até tinham uma impressão errada até da Márcia, né? A gente que tinha esse convívio mais perto dela, a gente sabia que às vezes era um pouco equivocado essa imagem que a pessoa está, não, pô, ela só fala errado, é que não sei o quê, né? Quer dizer, até hoje, né? Até hoje ela ainda procura, né? Tá, né? Se preocupando, né? Em aprender cada vez mais. Que a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, né, Márcia? A gente sempre tem que aprender coisas novas, né? A vida é uma lição. Além de aprender na vida, a gente tem que aprender nos seus trabalhos, né? A gente tem vários trabalhos, então a gente tem que se esforçar um pouco para se adaptar também. Sim, sim. Nunca perder vontade e saber do que gosta, né? Acho que isso é muito importante. Você tem um episódio, né, assim, na questão do teatro, algum momento assim que marcou muito para você? Que foi, acho que foi uma das primeiras apresentações no teatro que o seu microfone não funcionou. Eu estava fazendo o musical Os Miseráveis. Os Miseráveis. E nós fizemos treinos de 3 meses, ensaios, né? Sim. Muito rígido. Aí chegou num dia onde esse musical era para 3.000 pessoas, 2.400 todo dia. Nossa, né? Era um teatro grande. Teatro grande. E é difícil, um teatro. O microfone 3.000 é grande. E teatro, o microfone dos teatros musicais Aquele é pequenininho, assim, sabe? Fica grudado. Nem vê. Por isso que a gente precisa ter uma speaker bem grande, né? Uma caixa bem grande, assim, para transmitir. Sim. No primeiro dia da minha apresentação, eu achei estranho. Na estreia, bem na estreia. Na estreia. A orquestra tá na minha frente. Ai. A orquestra começou a tocar bem baixinho, sabe? Uhum. Mas eu tô concentrada no papel, então eu achei um pouco estranho isso. Mas eu não sabia que o microfone estava quebrado. Nossa! E eu achei um pouco estranho também de que o público estava bem assim, muito quieto, sabe? Hiper quieto, bem assim, sabe? No nível de mar, assim, bem assim. Eu não sei porque eu senti isso, essa energia. É que eles sentiram de que o meu microfone tá quebrado e a turma ficava escutando assim, sabe? Com o ouvido. E você cantou o musical todo com o microfone desligado? Caramba! Cantei. Aí, não, eu cantei, mas a gente volta para trás. Sim. Foi aí que falaram para você, o seu microfone... Me falaram que o microfone quebrou. Falei, o quê? Eu cantei agora sem microfone? Nem sabia. E tem que colocar outro. Aí começou a colocar, mas começou a enrolar nas coisas aqui, sabe? Aí eu cheguei no meio do palco, tirei tudo e fiz tudo sem microfone. Sério? Para me concentrar no papel. E aí, como é que foi assim a reação? A reação? Vinham os outros atores assim com o microfone perto. Que parte que ela tá? Deixa o meu microfone vai captar. Olha, que interessante. Para eu me concentrar na personagem. Não é por causa do microfone que vai me atrapalhar. Mas tem que ter muita técnica também para você conseguir fazer a voz propagar num teatro de 3.000 pessoas, né? Caramba! Nem pensei.
Caramba! Só tá concentrado nesse papel é que a gente dá para transmitir essa energia. Mas você sabe que isso é uma grande lição, Márcio, porque às vezes quando a gente se depara com algum tipo de dificuldade, um problema, tem pessoas que elas se travam. Elas travam, recuam, fogem, né? E você simplesmente tratou aquilo assim, eu vou seguir em frente. Eu né? só tenho que ir para frente. Não dá para ir para trás e parar, eu tenho que seguir em frente, né? Então isso que é bem legal, como é que é essa sua personalidade que a gente vê aí a sua experiência de vida, né? Para quem está nos assistindo aí, principalmente ver que você nunca teve medo de enfrentar as coisas, você saiu do Brasil sem medo algum, né? 17 anos, veio para o Brasil, no mundo diferente, né? Enfrentou tudo, seguiu a carreira profissional, teatro, depara com isso e você demonstra isso. Então isso realmente é uma característica, viu? Uma característica muito forte das pessoas que têm sucesso, né? Que são pessoas que não têm medo de enfrentar as coisas e quando se depara com um problema, ele só tenta solucionar e não fica se lamentando do problema, né? Ah, sim. Entendeu? É só isso mesmo. Eu entro muito em neutro. Eu me coloco no neutro quando principalmente acontece alguma coisa. Sim, sim, sim. Para não embaraçar tudo, para não ficar misturado, né? Por isso que o meu pensamento é assim, tudo repartido. Certo. É uma quebra-cabeça, a nossa vida. E na vida acontece tantas coisas inesperáveis de vez em quando, ou coisas boas também, certo? Sim, sim, com certeza. Mas, principalmente nas horas difíceis, é melhor repartir tudo, pensar assim, não misturar as coisas. Eu faço isso sempre, porque se não mistura, faz aquela coisa dentro da cabeça. E eu quero sempre estar neutra. Bem legal comigo, porque Sim. a minha saúde é em primeiro lugar, não só a minha. Cada um tem que estar bem com a sua saúde para trabalhar, para ter bom pensamento, para ter uma boa comunicação com as pessoas, tudo, para viver mesmo. Sim. A gente está para viver legal. Com certeza. Então, é por isso que eu sempre como que eu falo? Eu quero, em primeiro lugar, é só saúde. Sim. Inseguro, pensar tudo bem separadinho, legalzinho, e curtir a vida, legal, trabalhar legal. Olha que legal, né? Que você fala assim, tem que fazer tudo. Não, porque tem pessoas que embola tudo, né? Todos os problemas da vida, né? Junta tudo e não conseguem saber por onde começar. Quando você resolve como você falou, tudo separadinho, você consegue resolver uma coisa de cada vez, né? Dá para ver bem mais nítido as coisas. Com certeza. Isso é um grande aprendizado também para as pessoas. Quebra-cabeça a nossa vida. E você também está no momento agora também assim que você começou, né? Sentir a vontade que uma vez você comentou comigo, a vontade de se aproximar, né? Mais assim da comunidade aqui Nikkei, aqui no Brasil, como também a comunidade japonesa, né? A comunidade brasileira, quer dizer, que está no Japão, né? Sim. Como é que é esse sentimento? Explica pra gente. Olha, eu fiquei muito tempo lá no Japão e muito tempo, ao mesmo tempo, afastado daqui, né? É a mesma coisa, para falar a verdade. E eu queria agradecer aos nossos antepassados. Perante isso, eu quero me aproximar mais da comunidade. Apesar de que a geração está mudando, eu quero ensinar alguma coisa, o que eu puder. Que mais? E os nossos amigos que estão no Japão, se eu puder, eu queria... É que eu não tenho comunicação. Eu queria ter comunicação, mas eu não sei ainda o rumo. Então, eu quero me aproximar mais, conversar com os brasileiros que estão no Japão. Ao mesmo tempo, quando eu estiver aqui, sei lá, trazer alguma coisa do Japão para o Brasil, vice-versa. Sim. Eu quero dar mais importância, não é porque eu não dei importância não até agora, que eu não tive chance. Sim, estava muito assim, atarefada, né? E chega no momento da nossa vida que a gente começa a voltar sempre olhando os olhos para trás, né? A gente sempre começa a olhar a nossa origem. E você sente isso, que você hoje, assim, não, eu preciso retomar, né? As minhas origens, né?
da comunidade brasileira, a minha brasilidade aqui, né, tanto aqui no Brasil, como também com a comunidade brasileira no Japão, né? Isso mesmo. Inclusive, você também, para quem não sabe, a Márcia, ela é embaixadora, né? Embaixadora também do museu, né? De Kobe, né? Que é o museu da imigração japonesa para o Brasil, Sim, né? sim. E você hoje representa, né, o museu de Kobe, né? Também, né? De vez em quando. Você já foi lá? Não, nunca fui no museu de Kobe. Tem várias histórias, viu? Inclusive, você também já participou também de uma live que teve de todos os museus da imigração japonesa do mundo todo, e você que representou aí o museu de Kobe, né? Não foi isso? Foi isso. Então, assim, para quem está aí, a gente olha só, a Márcia, ela está cada vez mais, né, se aproximando da nossa comunidade, ela está sentindo isso, tem que agradecer também as participações que você teve na live, junto com a gente, lá no Arigato Moji 1, Arigato Moji 2, cantamos virtualmente no Akimatsuri juntos, né? Virtualmente, né? Agora só falta ser o presencial. Mas, Márcia, e a Márcia, assim, hobby? Hobby? Uau. O que você gosta de fazer nas suas horas, Márcia? Porque você sempre está corrida. Quando tem tempo, né? Você gosta de fazer o quê? Olha, tudo que eu faço tem uma ligação ao meu trabalho. Tudo que eu faço, ligação, vale a pena saber de tudo. Sim, sim. Então, hoje o meu hobby é balé. Balé? Balé de dança, porque eu fiz alguns testes de musicais e eu caí 2 vezes por falta de dança. Por falta de dança de balé. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com um negócio no meu coração. Não, eu tenho que aprender esse balé. E comecei a fazer o balé com essa idade, meu Deus do céu, pondo aquelas coisas meinha de cor de rosa, mas é legal, fazendo sabe? O plié, não, plié. Isso mesmo, olha, ele sabe. já mas é a base da dança, sim, principalmente sim. no musical. Sim. Então eu quero me fortalecer nessa parte também. É um hobby, mas ao mesmo tempo é muito para o meu trabalho. Fora isso, eu gosto de ler. Cozinhar. Você gosta de cozinhar? Cozinhar. Cozinhar entre aspas. Quando eu tinha minha filha na minha casa, lógico, eu cozinhava, mas eu tô sozinha agora, então... É mais fácil pedir, né? Pedir ou ir a algum lugar. Então, bom, mas sabe, eu preciso cozinhar. Eu vou começar a cozinhar de novo, tá? Na próxima a gente vai fazer um especial de culinária com a Márcia. Márcia, agora a gente tem um momento também muito legal do nosso programa aqui, nosso podcast, nossa entrevista, nosso bate-papo, que é o momento fotos, né? E a gente tem umas fotos aqui que a gente vai mostrar e eu quero compartilhar com vocês, com o pessoal, e eu queria que você falasse pra gente aqui que fotos são essas. Olha eu aí, a Márcia, olha. Acho que com 5 anos, no Youchien, esse daqui Youchien Mas escola brasileira ou japonesa? Japonesa. Escola japonesa? Esse daqui é japonesa. Esse Mogi das Cruzes? É Mogi das Cruzes, Seibo Gakuen. Ai, que legal. Esse daqui, 5 anos. Lá. Esse daqui que você lembra. A roupa, o vestido de cetim, azul, tira o bração. Esse daqui, olha. Olha, a canção da música japonesa do Brasil. Será que daqui foi o Zenraku ou alguma coisa? Não. Kaiô Senshuken. Isso foi o Kaiô Senshuken. Quando o Kendi Amai pegou o primeiro lugar, eu peguei o segundo lugar. Aqui que, nesse dia que o meu coração, minha chama... acendeu. E olha que interessante, você usava até uma coroa, né? Uma coroa ali, né? Tudo bem, uma coroa. Essa coroa eu não me lembrava, né? Ai, essa arte como tá diferente, né? Vamos lá, volta lá, mais uma foto. Opa! Essa daí? É 1989, quando eu lancei. Eu participei de vários prêmios records, como que fala? Como que fala? Record Taisho. Record Taisho, que são, assim, são as premiações, né? De cantor revelação, alguma coisa assim, do ano. Do ano, né? Eu era
como era novata, Shinjin. eu ganhei o primeiro lugar do novata do ano. Ah, do Shinjin, né? Shinjin, o Isso, primeiro Shinjin, lançamento, né? isso. Ah, que legal. É esse ano, é 1900, Esse é o prêmio do Rekodo Taisha. isso, todos, 20, Todos prêmios, do hein? ano inteiro. Caramba, Do ano olha inteiro, que legal. é. Vamos ver? Esse daí é a capa do CD, né? Da Furimoki Bahia. Mas tá diferente, né? A outra, Nossa. 19 anos quando eu Aham. tirei essa foto. Olha só. Nossa senhora. Que Mas mais? todo mundo, né? Daí são alguns esses cartazes de musicais aí. Olha só, me fala cada Bom, um desses. Aquele lá é o Jack. Jekyll and Hyde, o Hã? Dr. Monstro, você falou? Esse daqui que foi o meu começo do meu trabalho como musical. Esse foi o primeiro. Primeiro, E você fazia qual personagem? Lucy. Lucy, Lucy. que era a principal? Principal é o Jekyll and Hyde, né? O mas eu monstro. digo, ela era aquela, era a mocinha, vamos dizer, que era a donzela, né? Sim, E esse segundo aqui é a Ópera do Marandoro. É a Ópera do Malandro, que do Rio de Janeiro. é uma peça brasileira, né? Você sabe, né? Sim, fez muito sucesso aqui no Brasil também. É? Sim. Então, as músicas são bem sambinhas, sabe? Foi muito legal essa peça também. Eu adorei, eu adorei. Márcia, eu não tô te achando aqui. Você tá aí? Eu tô com a roupa cor-de-rosa. Aqui? Essa loira. É você? Ai, Deus! Meu Deus, você tá diferente aqui. Nossa. Esse daqui é aquele da Agatha Christie. Olha só. Esse terceiro, né? Você fala, né? Não, mas na Ópera do Malandro, no cartaz, você tá aqui, não? Eita. Eu não tô enxergando você. Mentira. Sério, é a segunda aqui, ó. Essa de cabelo vermelho? É. É você? Nossa, gente, como tá diferente. Meu Deus, como é que... Como muda, né? Juro, eu não reconheci. Verdade. Agora aqui a outra é a Orientoro Expresso do Oriente. Isso, que teve um assassinato dentro do trem. É um livro, se não me engano, da Agatha Christie. Isso. Da Agatha Christie. Eu li esse livro. Sim, que tem um assassinato dentro do trem e tem que descobrir quem que é o assassino. E no final eu tiro a peruca e meu cabelo era preto, né? Eu tirei... Isso é um impacto. Eu falei, mas o produtor falou, mas você pode tirar a peruca? Porque na novela, nos livros, no cinema também, eles tiram, mas é outra peruca. Mas Sim. Eu falei, não, eu quero tirar e ser livre e mostrar. Mas no final você era a personagem que era assassina, não? É. Você que era assassina? Uau. Olha só que legal, né? Muito legal. Mas fez muito sucesso. Agatha Christie. Isso. Vamos lá, próximo. Essa daí é a... É a policial. A policial, né? Que é a polícia técnica, né? Muito fria, muito, sabe? Até a voz eu mudei, né? Sério? Eu falava assim, bem assim. Só assim. Jóia. Eu só falo assim. Ai, que legal. É. Vamos ver, tem mais foto? Olha só. Esse foi? É que eu cantei com a Sakamoto Fuyumi, porque ela lançou um CD e com a música do Inomata Kosho, compositor Inomata Kosho. Sim. Como nós somos estudantes do Inomata Kosho, Sim. Ela quis gravar um duet comigo. Sim, sim. E é um show que nós fizemos juntas. Ela se lançou com a música Baridaiko, não foi? Isso, a Baridaiko. Tanto que quem canta muito essa música aqui, que divulgou muito a música, foi Karen Ito. Karen canta! Eu não sei cantar, não, a Baridaiko. A Baridaiko, bem aquele rencão, né? É, rencão mesmo. Ai, que legal, que legal. Então, temos mais fotos? Não, já foi, né? Olha legal, só. muito obrigada. Que legal, Márcia. Mas, Márcia, é assim, eu tenho que agradecer muito, né, a você, o seu convite, por você ter vindo aqui. E eu queria, assim, que você passasse pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Tem muita gente, como eu falei, tem muita gente do Japão, que tem pessoas, hoje nós estamos aí, são 32 anos, né, da ida dos brasileiros ao Japão, que, na verdade, são muito mais anos, né? Mas pessoas que acompanharam o início da sua carreira, pessoas que estão
que conheceram você agora também, né? Tanto aqui no Brasil como no Japão. Mas eu queria que você, assim, para as pessoas... Hoje nós temos o cantor Eduardo, que está lá no Japão, sim, que você, sim. inclusive, cantou Sim. com ele programa de TV, né? Uhum. E tem outros cantores também aqui no Brasil que participam de muitos concursos, Uhum. que muita gente sonha, sabe? Ah. Tem o sonho de ser cantor. E eu também tive esse sonho, fui para o Japão sim. atrás desse sonho também, mas você conseguiu, né? Chegar, não só alcançar o sucesso, mas principalmente se manter no mercado profissional do Japão, que é muito concorrido, muito difícil, né? O que você fala para essas pessoas, né? Que olha que responsabilidade, né? Ai, meu Deus. Assim, as pessoas que estão ainda desde criança que sonha, canta música japonesa aqui no Brasil, nós temos aí concursos muito grandes, né? Os Enrakus hoje no concurso da canção japonesa brasileira aqui, o concurso brasileiro tem mais de 600, 700, 800 cantores, né? Então, o que você falaria para essas pessoas? Assim, eu queria ser igual a Márcia. O que eu tenho que fazer? Não, igual a Márcia, ninguém precisa ser. Sim, mas entendeu? Alcançar assim, um assim, pouquinho mas do sabe, sucesso. eu acho que sonhar é muito bom. E é sempre bom sonhar, porque além do sonho vem a realidade. Então, eu quero que nunca percam esses sonhos. Nem que sejam em outras áreas de trabalho, eu quero que sempre tenha confiança em si, eu também. Eu sempre converso muito comigo, para nunca perder. Porque é muito fácil uma pessoa ir para o outro lado, entendeu? Com certeza. Na vida tem dois caminhos. Ou vai para essa ou vai para essa. Você que escolhe. Mas nunca perca essa força de vontade de querer o que você quer. O gol sempre está na frente. Mas para isso, para chegar a algum lugar, precisa um pouco de esforço, precisa de aprender alguma coisa, estudar, talvez. Inclusive, se for no Japão, aprender a cultura, a palavra, né? O japonês também. Eu não falo 100%, mas eu ainda ainda vou aprender, estou estudando japonês. Essa força de vontade. Nunca perca a força de vontade. Akiramenai koto ga ichiban daiji da to omoimasu. Só, né? Mas olha, gente, a gente fica muito feliz, Márcia, realmente você ter compartilhado. Eu acho que muitas pessoas aí conheceram mais da sua história, né? Talvez muitas pessoas estão entendendo melhor algumas situações que passaram lá no passado, né? E também, assim, admirando realmente pelo seu trabalho. A gente queria parabenizar, a gente quer desejar cada vez mais sucesso e que você se aproxime cada vez mais da comunidade japonesa aqui, né? Na Nikkei no Brasil, como também da comunidade brasileira lá no Japão. Tenho certeza que muitas pessoas ouvindo esse nosso bate-papo vão falar, poxa vida, que legal, né? E que vinha muitos convites aí para você estar se aproximando cada vez mais da nossa comunidade. Obrigada. Né? E eu quero aqui já, estamos chegando ao nosso final, e como é de praxe, você assiste, né, os nossos podcasts, a caneca para você levar para o Japão. Opa! Obrigadão, Jorge! Vai levar a caneca. Arigatou! E agradecer mais uma vez. Com certeza aí estaremos aí nos encontrando mais vezes. Quem sabe numa próxima oportunidade nos palcos, cantando. Ó, eu vou cobrar o Aishino Casablanca. Joia, valeu. Né? E então estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E você que está aí, sigam as redes sociais da Alternativa Online. Deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos e acione o sininho. Então, obrigado e até a próxima, gente. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Arigatou. Juntos com a Alternativa no ar. 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 Junto com a Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos